Olá, alunos do curso de Medicina, primeiro semestre da UnoOeste Guarujá. Meu nome é Alan dos Santos, sou o professor responsável pela disciplina de Ética, Política e Sociedade. Estou gravando esse vídeo como um resumo do primeiro bimestre, dos casos disparadores do primeiro bimestre, para aqueles alunos que entraram depois no curso e que vão fazer a prova agora em junho, prova de A1. Então, eu vou revisitar rapidamente os 4 primeiros casos do semestre que trabalhamos, né? Eu vou fazer uma fala bem específica, vou focar no objetivo principal do caso, no conceito principal, vou fazer uma abordagem específica visando a prova. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudá-los a fazer a prova. E recomendo que, além de assistir esse vídeo, vocês acessem também os slides disponibilizados no Aprender e que foram utilizados na ocasião das aulas. Tenho certeza também que a leitura dos slides vai ajudá-los a realizar a prova, tá bom? Vou fazer uma fala específica e, se surgir alguma dúvida, podem me contactar, entrar em contato, que será um prazer responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. O primeiro caso disparador se chama Aliviando as Mágoas. O contexto do caso é mais ou menos o seguinte: é um senhor de idade, idoso e que de baixa renda, que costuma beber, tomar umas pingas. Essa é a expressão que aparece no caso disparador. Num dia, contudo, devido a uma briga familiar, ele passou da conta e bebeu um pouco mais do que o costume. Bebeu tanto que ele pegou a bicicleta e não conseguia andar em linha reta. Sofreu um acidente, sofreu uma fratura. No médico, no atendimento médico, ele foi atendido, a questão da fratura foi resolvida. Parece que houve uma ambiguidade no atendimento, porque a esposa voltou para casa com algumas dúvidas que eram importantes para a reorganização familiar. E aí podemos refletir se isso deveria ou não ter acontecido. Me parece que houve uma lacuna no atendimento. E, além disso, foi feita uma recomendação para a esposa do Sr. João, que é o personagem do caso, para que o Sr. João fosse ao CAPS AD2, Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Droga 2 de Guarujá, para tratar também da questão do alcoolismo, do vício em álcool. Porque, se nós pararmos para pensar, a causa principal do acidente foi o alcoolismo. O fato dele ter bebido demais, devido a um descontrole emocional, que uma briga familiar, e em decorrência disso ele bebeu, passou do ponto, não conseguia nem andar em linha reta com a bicicleta. Então, o problema com a bebida foi a causa do acidente. E é interessante para a gente pensar essa recomendação ao CAPS, porque o médico poderia ter tratado da fratura e ter mandado o Sr. João para casa. Mas, além disso, o médico recomendou a ida ao CAPS. O médico deu um passo à frente no que se refere ao cuidado com a vida, cuidado com a saúde integral do Sr. João. E nós vamos interpretar essa recomendação como uma ação biopolítica, uma ação de biopoder, uma ação de fazer viver. O objetivo principal desse nosso caso é pensar o conceito de biopoder, formulado por um filósofo francês do século XX, chamado Michel Foucault. Biopoder formulado por Foucault. O objetivo é compreender esse conceito e relacionar esse conceito com um CAPS, com um CAPS AD2. Basicamente isso, tá? Então, é importante entender biopoder. O que é o biopoder? Como ele nasce? O que significa biopoder? Uma boa maneira de entender o que é o biopoder é compará-lo com o poder soberano. O biopoder nasce na modernidade, com o liberalismo, com os direitos humanos, para enfraquecer o poder soberano, que é um poder de morte. Então, comparar essas duas modalidades de poder é muito elucidativa. É um método elucidativo para se desvendar o que é o biopoder, sua substancialidade,
O poder soberano, em termos históricos, coincide com as monarquias absolutistas, começo da modernidade, passagem ali do feudalismo, período medieval, para a modernidade ocidental. O poder soberano é um poder de morte. O que define o poder soberano, Foucault usa a expressão fazer morrer ou deixar viver. Essa expressão define o modus operandi do poder soberano. O poder soberano é um poder de matar, de fazer morrer ou de deixar viver. O poder soberano é uma política sobre território. As nações europeias estavam sendo formadas nesse período. A ideia de nação estava nascendo com força. Então, dentro de um território nacional, tinha a figura do soberano. Ele é soberano porque ele concentrava a unidade do poder. Nada confrontava esse poder. Não havia uma espécie de direito à resistência. Nada afrontava esse poder. Também não havia divisão dos poderes ainda. Lembrando que isso é anterior à República Moderna Liberal. Tá? Então, nada afrontava esse poder. Então, dentro de um território, havia a figura de um soberano. Se alguém ousasse confrontar a soberania desse monarca, ousasse confrontar o poder soberano, era legítimo que o soberano matasse esse transgressor. Podia ser uma transgressão de cunho moral, de cunho político, crime de parricídio, né? Que é tentar matar o soberano. Era legítimo que o soberano, em resposta, tirasse a vida daquele súdito. E isso não era feito às escondidas, era feito em praça pública. Havia toda uma ritualização da morte. O transgressor tinha direito de ver a família pela última vez, de fazer um último pedido, e ele era morto em praça pública, para servir de exemplo para os demais súditos, para o restante da população. Por isso que é um poder de fazer morrer ou deixar viver. Eu te mato ou permito que você viva no meu território. Se você não for uma ameaça, se você for um corpo docilizado, que não traz afronta a nada, então eu permito que você viva. Se você ousa confrontar a soberania, é legítimo que eu tire a sua vida. Era assim que funcionava o poder soberano. No primeiro capítulo de Vigiar e Punir, que é um livro famoso de Foucault, muito estudado por direito, né, pelo curso de direito, por exemplo, Foucault começa narrando, e é bem literária essa passagem, né, narrando uma morte de uma pessoa, de um homem que se deu na França e que demonstra muito bem o que é esse fazer morrer, né? Ele foi atenazado, ele cometeu o crime de parricídio, tentou matar o soberano. Ele foi atenazado é prender correntes, né, nos seus músculos, aqui no braço, aqui mais para cima, nas coxas, batata da perna, prenderam correntes no corpo desse homem, prenderam essas correntes em cavalos, né, tração, e pedindo que os cavalos corressem. A ideia era desmembrar, destroçar o corpo em praça pública. Fizeram isso com alguns cavalos. Não deu certo, não conseguiram destroçar, a força de tração animal não foi o suficiente, prenderam mais alguns cavalos. A ideia era destroçar o corpo mesmo. Conseguiram fazer isso, depois esquartejaram e queimaram ainda, por segurança queimaram, e aí virou cinzas, né? Aquele corpo punido virou cinzas. Isso mostra como agiu o poder soberano. O biopoder nasce para enfraquecer isso. Não dá para sustentar na modernidade uma modalidade de poder como essa, como é o poder soberano. Ainda que existam aqui e acolá, por vezes a polícia ativa mecanismos de soberania para poder atuar. E aí podemos refletir se isso é legítimo, não é legítimo, isso é passível de discussão. Tá? Mas o fato é que o poder soberano enfraqueceu e se transmutou. Ainda existe Estado, autoridade política, mas não é mais permitido dar esse passo e matar, tirar vida. E isso é uma conquista do biopoder. Tá? Então, contra o fazer morrer ou deixar viver do poder soberano, o biopoder instaura uma outra lógica, definida como um poder de fazer viver. Essa é a chave conceitual para pegar o biopoder. Ou deixar morrer. Biopoder faz viver, então há um suposto pacto de proteção da vida no biopoder.
é um poder de fazer viver ou deixar morrer. Poder soberano, só para rememorar, é um poder de fazer morrer ou deixar viver. Parece um simples trocadilho de palavras, mas não é isso. É uma mudança radical na atuação das relações de poder. Nosso objetivo aqui é entender o que é o biopoder. O biopoder é um poder de fazer viver ou deixar morrer. Quando o médico recomenda o Sr. João para o CAPS AD2 para tratar da saúde mental, além da fratura, essa é uma ação de fazer viver. Há uma proteção da vida, né? Há uma atenção especial para com a vida. É claro que, ok, há uma beleza nisso, né? Não é mais possível matar pessoas, matar corpos. O Estado e as instituições públicas não podem mais fazer isso. Isso é uma questão biopolítica, um ganho biopolítico, intimamente associado com os direitos humanos, que expressa uma visão liberal de mundo, né? Então tem o ser humano, esse ser humano é dotado de dignidade própria, de liberdades, de direitos, né? Aí nasce o justnaturalismo enquanto tradição de pensamento. Então essa dignidade humana precisa ser respeitada pelas instituições políticas, pelas instituições públicas. Isso é biopoder, né? Não se pode mais dar esse passo fundamental de tirar a vida das pessoas. Então há uma beleza nisso, há uma beleza no biopoder. Mas para Foucault, biopoder ainda é política. Há controle em biopoder, né? Biopoder é uma estratégia de controle. O Estado não pode mais matar o súdito, mas ele pode governar as condutas dos corpos, controlar os corpos, organizar a dimensão espacial dos corpos. Enfim, há uma dimensão de controle no biopoder. Tá? É preciso registrar isso. Mas também é uma beleza. Que beleza é essa? A proteção da vida. O biopoder protege a vida, estabelece uma rede de cuidado da vida. A ideia de política pública, por exemplo, é interessante pensar nisso como um dispositivo biopolítico, rede de proteção social, Estado oferecendo serviços fundamentais para a população, direito à saúde, direito à vida, direito à alimentação, direito à cultura. Tudo isso me parece biopolítico, ou seja, ações de fazer viver. Tá? Essa é a chave principal, captar isso. Entender que biopoder é um poder de fazer viver ou de deixar morrer. Tem um filme interessante para ilustrar o que seria esse fazer viver do biopoder, que é o filme Mar Adentro, dirigido pelo Amenábar, que é muito legal, recomendo que assistam. Nada obrigatório, mas recomendo que assistam, vale a pena. Qual que é o enredo, qual que é o contexto do filme? É o seguinte, tem um marinheiro, o filme se passa na costa espanhola, litoral da Espanha. Há um marinheiro e esse marinheiro, ou seja, alguém que tem um contato efetivo com o mar, né? E num mergulho, esse marinheiro sofre um acidente e fica tetraplégico, né? Só mexe do pescoço, só mexe o pescoço e a cabeça. Paralisou, né? Do pescoço para baixo. Ficou tetraplégico. E isso aconteceu no auge da vida dele, no auge, assim, no auge das potencialidades existenciais dele, né? E ele era alguém que levava um estilo de vida muito afirmativo, estava no auge das potências sexuais, econômicas, enfim, estava no auge da vida. E aconteceu essa tragédia. Ele até conseguiu se adaptar bem a um novo estilo de vida, um estilo acamado, né? Ficou acamado. Ele era muito erudito, ele lia muito e a família conseguiu adaptar um mecanismo de madeira, né, para ele deixar o livro na frente, ele conseguia virar as páginas com a boca, um pedaço de madeira. Ele até se adaptou à nova situação. Só que ele não considerava aquilo vida. Perto do que ele tinha antes, ele não conseguia considerar aquele novo formato como vida, ele não queria aquilo. E aí ele entrou com um pedido legal, reivindicando o seu direito de morte, eutanásia. Reivindicando a eutanásia. E aí durou 28 anos o processo, e aí veio a resposta do Estado. O Estado negou o direito de morte desse cidadão. Qual é a mensagem que está por trás disso?
né? O Estado recolheu as suas digitais, o Estado não quer participar daquele processo de morte, não pode mais participar. Há uma suposta proteção da vida. Podemos refletir, questionar se é perverso respeitar ou não o direito de morte de uma pessoa. Acho que esse debate está em aberto, é um debate bioético muito interessante. Mas a mensagem principal que eu gostaria de recolher para pensar o biopoder é isso, né? O Estado não quer pôr as suas digitais naquela morte. Por que isso? Porque ele atua sob um signo de fazer viver. É esse princípio norteador do biopoder. Então esse filme demonstra muito bem o que seria esse fazer viver. É o Estado supostamente administrando e controlando a vida, cuidando da vida. O Foucault usa a expressão estatização do biológico para definir o que é biopoder. Algumas características do biopoder, né? Estatização do biológico, administração calculista da vida, isso está nos slides lá. Gestão da vida, governo do corpo biológico, reduzir o ser humano e a complexidade que é o ser humano à sua dimensão biológica. Tudo isso é biopoder, características biopolíticas. Tá? Então, esse seria o fazer viver. Por outro lado, tem o deixar morrer. Isso também constitui o biopoder. Isso é fundamental. Isso é a parte essencial do biopoder, o deixar morrer. O que seria o deixar morrer? Eu também consigo subtrair um outro exemplo de filme, que é o filme 120 batimentos por minuto. Qual que é o contexto do filme? O filme narra o nascimento de um movimento social chamado ACT UP. Esse movimento social é um movimento de defesa dos soropositivos, pessoas com AIDS. Eles lutam para defender a vida de pessoas com AIDS. Esse é o contexto do filme. E chega um momento lá, o filme, eu não lembro bem qual é a época que ele se passa, mas é um filme que se passa ali anos 90, 80 por 90, no auge ali da pandemia de AIDS, né, de HIV. Então, o filme é atual, mas retrata aquele período. E aí vem uma empresa lá que até desenvolve um medicamento capaz de remediar a situação, né, e prolongar a vida dos soropositivos. Tomando aquele remédio, você conseguia se cuidar e viver por bons anos. Então, naquele surto inicial, a gente tinha muita gente morrendo. Vamos passar na França. Mas por uma questão comercial, de contrato, por uma questão financeira, econômica, essa empresa não lançou o remédio para o mercado, não o disponibilizou para venda e também não ofereceu para o Estado. Não ofereceu para o Estado, para o Serviço Público de Saúde. Né? Ou seja, ele ficou com a fórmula guardada para si, não disponibilizou para a sociedade. Não protegeu a vida, não fez viver, deixou morrer, permitiu que aqueles corpos morressem. Então é isso, por uma questão econômica, a empresa não lançou o remédio para o mercado e nem ofereceu para as instituições públicas, guardou para si, guardou para si. E aí o filme é um pouco triste porque as pessoas vão morrendo, são jovens principalmente, né? E esse filme mostra bem o que seria deixar morrer. Fazer morrer é uma coisa, é matar deliberadamente. Deixar morrer é diferente, né? É mais sutil, mas talvez seja mais perverso até, ou igualmente perverso. Mas esse é o paradoxo do biopoder, né? É um poder de fazer viver, que se diz protetor da vida, defensor da vida, mas que suporta esse antagonismo, né? Esse paradoxo. Também é um poder de deixar morrer. Então, só para recuperar, a ideia é simples. Eu falei bastante coisa, né? Descrevi características, exemplifiquei com filmes, mas a ideia principal é lembrar que o biopoder é um poder de fazer viver ou deixar morrer. A existência do CAPS enquanto equipamento público de saúde já demonstra um compromisso com a vida, um compromisso do Estado com a vida. A Constituição Brasileira de 88 reafirma o compromisso com a vida, afirma a vida como um direito, a saúde como um direito. Então é importante entender isso. O biopoder é um poder de fazer viver ou deixar morrer. E tentar relacionar o biopoder com o CAPS, que cuida de saúde mental das pessoas. Né? No caso do CAPS-AD, trata de álcool e drogas, especificamente disso.
tá bom? Leiam lá os slides que tem algumas informações sobre isso. O CAPS nasce para substituir os manicômios, a clausura dos corpos, né? Então a pessoa era considerada louca, era enclausurada, ia para um manicômio e era muito bárbaro o que acontecia nos manicômios, né? Hoje nós temos documentários, filmes, livros sobre isso e sabemos que era muito bárbaro o que acontecia nos manicômios. Lugares muito tristes, né? Eu nasci em Santos, fui criado em Santos e nós tínhamos o Hospital Anchieta, manicômio, Hospital Anchieta, que fechou por resultado de lutas, né? De muitas lutas. Acho que Guattari, que é um filósofo, um psiquiatra francês, veio participar das lutas, participou ativamente, e o prédio está lá de pé ainda, né? Hoje está ocupado por algumas famílias. Mas é isso, entendeu? Biopoder com o poder de fazer viver ou deixar morrer. Esse é um ponto principal, tá? Isso vai cair na prova, vai cair bem nesses termos, assim, define o que é biopoder, escrever características do biopoder, relacionar biopoder com CAPS, algo nessa linha. Ouvindo bem com atenção essa minha fala e lendo os slides, vocês vão entender a discussão, tá bom? Um segundo ponto importante é a distinção de ética e moral. Eu também trabalhei isso com os alunos. Ética é reflexão. A palavra que define ética é reflexão sobre o comportamento. É uma disciplina filosófica por excelência. Ética é refletir sobre comportamento, sobre possibilidades de conduta, sobre possibilidades de existência, possibilidades de criação de si, inclusive, né? De governo de si. Isso é ética. A moral, por outro lado, é uma atitude prática de respeitar os códigos existentes. Então, por exemplo, o médico, na sua conduta profissional, ele deve respeitar o código de ética médica. Deve respeitar esse código, né? Quando vocês entraram no curso de medicina da UniOeste, assinaram um contrato com algumas normas e vocês se comprometeram a respeitar aquelas regras. Qualquer brasileiro tem que respeitar a Constituição. Então essa atitude de se sujeitar aos códigos, de respeitar os códigos, pode ser visto como uma atitude moral. Enquanto que a ética é uma livre reflexão sobre comportamento, sobre possibilidades de existência. São coisas diferentes. É muito comum a gente ouvir expressões como ética empresarial, mas em última instância aquilo não é ética. Aquilo seria mais moral, códigos de comportamento. Ética empresarial significa como eu devo me comportar na empresa. Quais são os códigos que regulamentam, né, as posturas humanas naquela empresa. É algo mais prático, é se sujeitar aos códigos. A moral é isso. A moral está intimamente associada com esses códigos. Tudo isso que impõe limite para a ação humana. Tudo que impõe limite para a ação humana. Diz para o ser humano, até aqui você pode vir. Depois daqui não. Há um limite legal, normativo. Tá? Mais do que legal, normativo até. Então isso é moral. A ética é uma reflexão sobre comportamento. Ética e moral podem se chocar em alguns momentos. Nem sempre. É importante que não se choquem. Mas em alguns momentos podem se chocar. Tá? E é interessante associar a ética com essa questão da vida, do cuidado da vida. É uma reflexão sobre o comportamento visando o cuidado da vida. Então eu dou um exemplo bem banal, assim, né? Vamos supor que uma mãe desempregada está com um filho pequeno, precisa levar esse filho numa consulta médica no centro da cidade. E não tem condições de pagar a passagem de ônibus. Tá? Como dar uma resposta para essa situação? A moral diz, se você não paga a passagem, não pode entrar no ônibus. Tá? Não está tão preocupado com a vida. Está preocupado com o código, com aquilo que normatiza. O código diz que se você não pagar, não poderá entrar no ônibus. Então seria moral, nesse caso, seria moral rejeitar aquela mãe. Mas não por perversidade, mas porque diz o código, é o que diz a lei, a regra. A reflexão ética, por outro lado, talvez nos incitasse a acolher aquela mãe. Em nome da vida, talvez valesse a pena acolher aquela mãe.
Então é interessante pensar a ética como uma reflexão filosófica sobre as possibilidades de conduta, tá bom? Diferenciar a ética de moral de modo bem simples mesmo, esquemático assim, também é importante, tá bom? Eu devo cobrar isso num teste fechado, questão fechada, de múltipla escolha. Isso aparece lá em algum momento, tá bom? Diferenciar ética de moral. Esse é um outro ponto importante. E com isso encerramos o primeiro caso, que foi um caso que eu trabalhei bastante mesmo, assim, eu dei muito conteúdo. O segundo caso foi PBL. Esse primeiro caso do biopoder foi o caso de semana padrão. O segundo caso agora, passando para o segundo caso, era um caso de PBL e nós trabalhamos principalmente com a questão do bullying. Então existe um marco legal no Brasil que tipifica o que é bullying, determina o que é bullying. É importante que vocês conheçam os aspectos gerais dessa lei. Lá no plano de aula, no material disponibilizado tem, tá? Tem essa lei. É importante que você conheça os aspectos gerais dessa lei. É curto, dá para ler, numa boa. E é importante que vocês saibam que nem todo xingamento pode ser considerado como bullying. Essa é a definição. Nem todo xingamento pode ser considerado como bullying. Preciso diferenciar uma coisa da outra. Existem critérios para se definir uma prática como bullying. Quem tipifica esses critérios é a lei, tá? Então ele diz lá, para que seja considerada como bullying, o xingamento ou agressão precisa ser repetida, constante, contínua, rotineira. Deve haver uma rotina da agressão. Essa agressão pode ser física ou verbal, ou também através de grafites. E podemos pensar no cyberbullying também, pode ser ameaças virtuais. Tá? Então, ameaças virtuais, grafites, ofensas psicológicas ou físicas, constantes e rotineiras, que causam mal-estar para as pessoas. Isso é bullying. Isso é bullying. O bullying também pode ser expresso através de pilhérias, né? Ou seja, pode se ofender uma pessoa através de brincadeiras também. Através de brincadeiras. Então, isso também pode gerar bullying. Então, isso é bullying, né? Diferenciar bullying de xingamento, isso é muito importante. É importante lembrar também que a questão do bullying nasce intimamente ligado ao contexto escolar. O bullying se exerce principalmente entre jovens, adolescentes, pessoas em formação. É nessa época que existe com mais força, com mais visibilidade, a questão do bullying. Então é interessante pensar nisso, gravar isso, né? Bullying é algo que afeta os jovens, que se exerce em ambiente escolar e que pode ser uma agressão física, mas também uma agressão psicológica, ou mesmo uma agressão virtual, ou mesmo uma brincadeira que passa do ponto e que gera opressão. Então isso é bullying, entender um pouco o que é bullying. Em PBL não tem aula, né? Tem cenário de apoio. O cenário de apoio que nós fizemos foi assistir o documentário Super Size Me. Super Size Me, que fala sobre consumo de fast food. Porque o caso disparador fala de obesidade na juventude. Tem lá uma menina, Priscila Silva, jovem, que sofreu bullying na escola, sofreu bullying por muito tempo e teve que se acostumar com a situação, teve que ser a gordinha alegre e para conseguir lidar com com o bullying, né? Com as práticas de bullying. E aí agora ela quer pensar em entrar em faculdade, começar um cursinho vestibular, mas não tem ânimo de fazer isso. Porque ela sabe que vai se iniciar uma nova rodada de bullying com ela, ela não está disposta a passar por isso. Então é um caso que trata de obesidade e o bullying surge em decorrência, né, a questão da obesidade. Então relaciona essa coisa, uma coisa com a outra, obesidade e bullying. E aí eu passei um documentário que trata da questão da obesidade, consumo de fast food. Nós discutimos também as questões dos padrões de beleza, essa ambiguidade nossa, né, das nossas sociedades. Ao mesmo tempo que cobramos corpos lindos, né, os padrões de beleza recaem muito sobre as mulheres, principalmente, né? Cobramos corpos bonitos, magros, enfim.
E, ao mesmo tempo, investimos muito em propaganda de comida, né? Então, gera esse paradoxo. Queremos corpos lindos, mas também investimos muito em propaganda de comida. Então, tem uma ambiguidade aí, né? E essa tentação de tentar atrair os jovens com McLanche Feliz, por exemplo. O documentário Super Size Me narra, por exemplo, o momento em que o McDonald's decidiu colocar parquinhos para as crianças nas lanchonetes. Isso é muito sedutor. A criança vê aquele parquinho, vê o McLanche feliz, o Ronald McDonald sorrindo, se sente muito atraída para aquilo, né, a criança. É muito sedutor. E aí refletimos um pouco sobre isso. Mas os objetos do caso é a questão do bullying, primeiro objeto, segundo objeto, os padrões de beleza. Tá bom? Tivemos um cenário lá, uma discussão rápida e exibimos o documentário. Então, o grande momento do cenário foi a exibição do documentário. Vocês podem assistir, tá no YouTube, acho que vale a pena, vale a pena. E pegando essas dicas que eu tô dando, vocês vão entender muito bem a discussão, tá bom? Entender o que é bullying, diferenciar um bullying de um xingamento e associar o bullying com os padrões de beleza. Acho que esse é o objetivo do segundo caso disparador. Pedido de ajuda de Priscila Silva. Tá. O terceiro caso disparador foi utilizado para apresentação dos trabalhos. Eu passei um trabalhinho lá, vocês não precisam fazer, né? Vocês que entraram depois no curso. Mas foi um trabalhinho sobre o Estatuto do Idoso e sobre o Código de Ética Médica. Discutimos isso lá. Então é interessante que vocês conheçam alguns aspectos do Estatuto do Idoso, tá? Então está na Constituição, é um direito importantíssimo, lá é um documento muito bem feito, o texto do documento é muito bem feito e diz que o idoso tem direito à vida, direito à alimentação, à saúde, à cultura, à convivência familiar e comunitária. Então é um documento que garante a vida dos idosos. Podemos até recuperar a ideia do fazer viver do biopoder, né? É um documento que estabelece uma rede de proteção ao idoso. Então é importante conhecer alguns direitos, memorizar alguns direitos, isso é importante. E o Estatuto do Idoso diz que é a obrigação do Estado proteger o idoso, obrigação do Estado, da sociedade e da família. Esses são os três sujeitos envolvidos, isso é importante, são os três sujeitos envolvidos na proteção ao idoso no Brasil. O Estado oferecendo serviços de saúde, como o SUS, e políticas públicas de saúde, né? O próprio Estatuto do Idoso pode ser visto como uma política pública de saúde. Então, é a obrigação do Estado fazer isso. É obrigação da família cuidar do idoso, levá-lo ao hospital quando necessário, prestar assistência, oferecer carinho e tudo mais. Obrigação da família. E a obrigação da sociedade monitorar os serviços oferecidos pelo Estado e também detectar possíveis negligências nas relações familiares, quando isso se torna evidente, né? Então, ao perceber que um idoso está sendo maltratado, é obrigação da sociedade também reagir a isso. E pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Assistência social, por exemplo. Tá? Então, esses são os três sujeitos envolvidos na proteção ao idoso no Brasil: Estado, sociedade e família. O Estatuto do Idoso fala também em direitos e em garantias de prioridade. Não é tão importante decorar isso, mas é importante que se diga, né? Então, por exemplo, direito ao transporte. É um direito, a mobilidade urbana, né? Direito de ir e vir. Isso está assegurado ao idoso. Mas como efetivar esse direito? Como efetivar esse direito? Concedendo passagem gratuita para pessoas com mais de 60 ou 65 anos, por exemplo. Isso é um meio de efetivar o direito. Então, por exemplo, direito ao lazer, à cultura. Como efetivar isso? Pagando meia, idoso paga meia entrada, ou mesmo depois de uma certa idade não paga mais.
Isso são meios de efetivar os direitos, são garantias de prioridade, tá? O direito é um princípio, direito à vida, saúde, mas como efetivar esses direitos? Através de garantias básicas, tá? Então, garantia existe para efetivar direito. Essa é uma ideia interessante também que nós discutimos, tá? Um outro ponto fundamental é a definição de família. Quando o Estatuto diz que a obrigação do Estado, da sociedade e da família proteger o idoso, valeria a pena entender melhor o que é família. O que é a família? E aí, claro, família é pai, mãe, filho e colaterais, né? Primos, cunhados. A literatura chama isso de colaterais, né? São os parentes colaterais. Família é isso, mas tem toda uma complexidade por trás, né? Toda uma complexidade. A definição sociológica de família é muito aberta. Pessoas que vivem sob o mesmo teto, por exemplo, já se pode considerar como família, né? Por que é importante definir família de modo aberto? Para respeitar os casais homoafetivos, né? Isso é muito forte, isso é necessário, e para reconhecer as novas formatações de família, né? O conceito de família vem sofrendo alterações. Temos família com 2 mulheres e filho, por exemplo. Ou mãe solteira. E mãe solteira, isso é muito comum. Família com mãe solteira. O pai como uma figura distante. Naquela formatação clássica de pai, mãe e filho, não sei mais se é a regra. Talvez seja uma exceção hoje em dia. É necessário pensar a família de modo abrangente. Tá? Quando eu falar em definição sociológica de família, pensem numa configuração aberta, abrangente. Lá nos slides eu trago algumas informações interessantes sobre isso, algumas definições. Tá? Sociologia define família de modo bastante aberto. A Constituição brasileira fala em homem e mulher, união entre homem e mulher, e que expressa uma visão um pouco fechada de família, né? Homem e mulher, família tradicional. Mas o direito civil já assegura a legitimidade de casais homoafetivos, por exemplo, tá? Então a definição jurídica supõe um fechamento, um enquadramento, mas a visão sociológica supõe a abertura. E hoje o entendimento que se tem sobre família é uma família aberta, né? Mais tolerante. Pessoas que vivem sob o mesmo teto já se pode considerar como família. Tá bom? Então esses são os temas do terceiro caso disparador. Primeiro caso foi biopoder, CAPES, diferença de ética e moral. Segundo caso disparador, bullying e padrões de beleza. PBL, né? Terceiro caso disparador, Estatuto do Idoso, alguns direitos fundamentais do idoso, né? E meios de se efetivar esses direitos, e os sujeitos que envolvem a proteção do idoso e a definição de família. Isso no terceiro caso disparador. O título é O Abandono do Senhor Ernesto. Então houve um abandono de idoso no caso disparador. Esse foi o gancho para pensarmos a questão do Estatuto do Idoso. Tá? E o quarto e último caso trata das questões das ações sociais de Max Weber. O quarto caso disparador, eu falei de 3 aqui agora, né? O quarto caso disparador trata das ações sociais de Max Weber, mas eu tenho um vídeo à parte sobre isso. Então eu vou mandar para vocês também. Tá bom? Era isso, pessoal. Eu não quero me prolongar muito, senão fica muito maçante também assistir um vídeo longo, né? Mas eu fui bastante específico, bastante direto, e eu tenho certeza que se vocês ouvirem esse vídeo, né, com atenção, ouvirem e virem o vídeo com atenção, vocês conseguirão fazer a prova, tá bom? Tenho certeza disso. Entendam bem o que é biopoder, relacionem biopoder com CAPES, mas foquem mais no biopoder. Tentem esquematizar uma diferença entre ética e moral de modo bastante simples. Associem ética com reflexão, moral com os códigos que impõem limite para a conduta humana. Tá? Depois entendam o que é bullying,
Entendam que nem todo xingamento pode ser considerado como bullying. Existem critérios para se definir as práticas de bullying. E um pouco a questão dos padrões de beleza. Essa necessidade de respeitar os padrões de beleza. Se nós pensarmos, por exemplo, no Renascimento, a mulher bonita era a mulher gordinha. O corpo bonito era o corpo gordinho. Foi só no século XX, com a indústria da moda, que o corpo magro passa a ser o arquétipo de beleza. Então, pensar um pouco sobre esses padrões de beleza. Mas não é nada muito profundo também, porque nós não trabalhamos isso com profundidade. O enfoque foi mais para o bullying. Depois, o Estatuto do Idoso, memorizar alguns direitos, né, garantidos ao idoso e entender esses sujeitos que atuam na proteção, família, sociedade e Estado. E depois estudar as ações sociais do Weber, por fim, mandando um vídeo à parte. É isso, pessoal. Espero que estejam bem. Um abraço a todos e até mais.